Ainda de pé, por gentileza, eu quero começar a mensagem desta noite lendo juntamente com os amados irmãos e irmãs o livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 12. Não teria título melhor em começar a mensagem e esta campanha, que o primeiro dia fala sobre a cura do corpo, sobre abordar um pouco sobre a história de Esther. Abra juntamente comigo. Se você não tem a sua Bíblia, nos acompanhe pelo projetor de imagem. Se você está em sua casa, pegue tua Bíblia e acompanhe juntamente conosco nesta noite. Livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 12. Todos acharam? Digam amém. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, quantos meses? 12. Porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com coisas para a purificação das mulheres. Amém? Feche sua Bíblia, sente-se no seu lugar e olhe para mim nesta noite. A palavra do Senhor nos relata no livro de Esther, talvez um livro bastante conhecido por muitos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Mas não quero eu abordar a história desta mulher, que foi um sinônimo de livramento para o povo de Israel em sua época. Quero eu nesta noite abordar sobre o tema unções. E hoje nós temos visto que estamos no nossa primeira quinta-feira, no nosso primeiro dia desta campanha, onde estaremos daqui a pouco orando sobre a cura do corpo, da restauração do corpo, Jeová Rafá. Mas algo me chamou a atenção no livro de Esther, e gostaria de te convidar a pensar, a analisar juntamente comigo nesta noite. A história do livro de Esther, ela começa primeiramente através de um cenário que talvez aos olhos humanos seria um cenário rotineiro, um cenário a qual se repetia a cada momento. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia, o rei Assuero estava reunido juntamente com o seu povo, talvez para mostrar sua grandeza, ou talvez para mostrar o seu poderio, ou talvez para mostrar o quão grandioso eram as suas riquezas. E mediante essa situação, foi se levantado um banquete. Desse banquete, o rei Assuero, ele automaticamente bebe além do limite. E além do limite por ele beber, ele manda chamar a sua rainha, Rainha Vaste. Não era comum, na tradição dos medos persas, chamarem a sua rainha. Mas naquele momento, talvez mediante a bebida, ao alto índice que ele já havia consumido, ele manda chamar a sua rainha. Quando chegam uns dos seus criados para chamá-la, ela automaticamente nega o pedido do rei. Queridos, o Senhor me fez lembrar da seguinte forma. A palavra do Senhor, ele nos relata através desse texto,
que o rei Assuero, na sua grandiosidade, chama a rainha. Sabe como eu analiso isso? Analiso o rei, espiritualmente falando, o rei Jesus chamando a sua noiva. E muitos não querendo dar ouvido à voz de Deus. Talvez aquela mulher pudesse se sentir privilegiada, porque o rei estava chamando naquele momento. Mas ao contrário, ela negou o pedido do rei. Ela rejeitou o chamado do rei. Assim como esta mulher, muitas pessoas, e eu não quero colocar nomenclaturas de igrejas, eu quero falar de uma igreja da forma geral. A igreja da forma geral, eu não digo todos, mas alguns simplesmente estão negando o chamado do rei. Às vezes o rei, ele está chamando no momento a qual mais precisa e não queremos dar ouvidos à voz do rei. Mas aquela mulher, Vaste, ela não quis ouvir o rei e não foi na presença do rei. A história, a Bíblia nos relata que o rei Assuero ficou tão furioso que na mesma hora, pode-se dizer, a festa finalizou, acabou, terminou, porque a alegria daquele homem havia se passado. Aquele homem na mesma hora manda chamar todos os seus empregados de confiança que pudessem trazer alguma resposta ou talvez um retorno mediante esta situação. Juntaram-se, pois, os anciãos, aqueles que podiam responder por ele, porque era costume que os anciãos se reunissem naquele momento. E mesmo naquele momento, todos eles à sua volta disseram da mesma forma: renega a tua noiva e escolhe outra mulher para ti. Pastor, o que tem a ver sobre unção? Aguarda que eu vou chegar. Naquele mesmo momento, queridos, o rei Assuero começa a procurar uma nova rainha para si. E o que ele faz? Ele envia mensageiros, homens de confiança que pudessem ir às províncias para que trouxessem mulheres formosas. A Bíblia nos relata que a mulher ou a noiva ou a sua prometida, a prometida do rei. Entenda juntamente comigo espiritualmente falando, a prometida do rei, aquela a qual o rei pegaria para se casar, seria ela e ele e ela. Naquele momento a palavra, minha Bíblia e a sua Bíblia, diz no livro de Esther, do livro capítulo 2, versículo 3, que as mulheres deveriam ser moças virgens e formosas à vista. Sabe o que eu entendi com isso? O Senhor me fez lembrar, para que pudéssemos vir perante a presença do rei, a noiva ou a futura noiva não poderia ser de qualquer índole. Ela não poderia ter mancha, ela não poderia ser, talvez aos olhos espirituais, feia espiritualmente falando, mas ela teria que ser virgem de forma espiritual, ou até mesmo formosa espiritualmente falando. Talvez muitos estejam pensando que eu estou falando de beleza física. Não, queridos e queridas, eu estou falando nesta noite sobre a beleza espiritual, porque é isso que a unção da mirra ela traz. Ela não vai te fazer talvez ficar mais bonito por fora, mas ela vai te fazer ficar bonito e bonita por dentro. E é esse que é o mistério da unção, e é isso que a palavra do Senhor nos relata, e é esse ponto que eu queria chegar nessa noite. E agora eu começo a pregar sobre unção. Aquela mulher teve que fazer uma preparação de 12 meses. Quantos meses? 6 meses se preparando com a unção da mirra. Pastor,
O que é mirra? Queridos, eu fui pesquisar o que é mirra. A mirra, aos olhos humanos, você não dá nada por ela. A mirra é uma árvore onde as suas pontas todas têm espinhos. Você olha para aquela planta e você tem medo de se aproximar porque pode se machucar. Mas quando você tira o perfume, quando você exala aquele perfume, espreme a massa para que ele vire o óleo, ou a unção, ou o perfume, a unção que Deus ele deu para a vida daquela mulher, talvez de uma árvore bruta, ele transforma uma situação agradável e prazerosa. Quando nós analisamos a árvore da mirra, você não vai dar nada por ela. Da mesma forma Deus fez comigo e com você. Você era uma pessoa talvez rabugenta, uma pessoa que só vivia resmungando, uma pessoa que só vivia alcoolizada, uma pessoa a qual a sociedade não dava nada por você, uma pessoa a qual muitos diziam que para você não tinha solução, que para você talvez a solução ou fosse o tráfico, ou fosse a ladruagem, ou fosse a prisão, ou fosse a morte. Muitos talvez não davam nada por você, porque talvez você era uma planta cheia de espinhos. Ninguém podia chegar perto, ninguém podia encostar, porque se encostasse, você talvez soltaria um palavrão, ou talvez bateria de frente com aquela pessoa. Mas Jesus, quando ele pega aquela árvore, quando ele pega os frutos, quando ele começa a amassar todo aquele fruto, quando ele cata um por um, quando ele começa a mexer de um lado e para o outro, aquela vida que talvez xingava antes não xinga mais, bebia antes não bebe mais, fumava antes não fuma mais, fazia coisa errada não faz mais. A mudança ela vem instantaneamente, porque o Senhor ele opera o milagre e o sobrenatural. Por isso eu digo para você nesta noite, se você era uma árvore cheia de espinhos, a qual muitos não davam nada, hoje você exala o perfume de Cristo que está presente na tua vida. Quem tem o cheiro e perfume de Jesus, levante a sua mão e glorifica a Ele. O perfume de Cristo. As mulheres se preparavam durante 12 meses. 6 meses com mirra e 6 meses com especiarias. Vale lembrar, queridos, que a mirra, ela é um óleo anestesiante. Lembra lá na cruz, Jesus? Quiseram dar mirra para o mestre, mas Jesus falou, não, mirra não. Porque mirra ele conhecia, ele sabia que mirra poderia trazer um anestesiante para o corpo. Mas Jesus teria que passar por todo aquele sofrimento e toda aquela dor. Mas aguarda aí que eu vou chegar onde que eu estou querendo chegar para a gente finalizar. Antes de mais nada, quero eu voltar para o texto. 12 meses, queridos, 12 meses se preparando, é muito tempo, tomando unção no corpo, cuidando da pele, cuidando da parte do corpo, da cabeça até os pés, é muita coisa para chegar diante da presença do rei. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não pode chegar diante do rei de qualquer maneira, você precisa se preparar, precisa se limpar. Talvez quando Jesus voltar, vai falar, Senhor, quem pode entrar no santuário para te adorar? Ou seja, quem pode entrar no céu para te adorar? Jesus vai falar, quem tem as mãos limpas, quem tem o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar, esse sim pode entrar. Da mesma forma, aquela mulher se preparou 12 meses para chegar diante da presença do rei. E porque muitos dessa forma querem chegar de qualquer maneira diante de Jesus, Jesus ele não aceita qualquer adoração. Assim como o pastor Alexandre pregou esses dias, não podemos oferecer qualquer comida para Deus, devemos oferecer sempre o melhor para Deus.
preparação. 12 meses com perfumes no seu corpo. E por que será que quando chegamos na casa do Senhor, só oramos 2 minutinhos e pronto, já está bom, já está tranquilo, e já queremos cantar, já queremos pregar, já queremos tocar, já queremos mexer no som? Por que será que para as coisas do Senhor tem que ser tudo de qualquer maneira e correndo para tudo quanto é lado? Às vezes nós chegamos e falamos: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Deus, Ele não fala. E tem muita gente falando: o Senhor está brigado comigo, Ele não fala comigo. Aí a pergunta que eu faço: será que falamos com Deus direito? Será que falamos com Ele ao ponto de chegar a nossa oração até o trono da graça, a qual Ele possa sentir: opa! Senti a oração do meu filho e da minha filha. Porque tem oração, queridos, que não passa nem do teto. Mas Deus, Ele quer mudar essa história. Deus, Ele quer transformar pessoas que possam se preparar corretamente para chegar diante do rei. Aquelas mulheres tiveram que se preparar 1 ano para chegar diante de um rei mundano. Quanto mais diante do rei todo-poderoso. Não chega de qualquer maneira, não. Tem que ter preparação. Esther, ou Hadassa, como muitos quiseram. Esther significando estrela. Hadassa era conhecida como uma planta ou um ramo. Aí eu tento entender o mistério que Deus queria trazer para nossas vidas hoje. Eu tento entender porque o Senhor, Ele começou a separar uma igreja. Sabe por quê? Porque há um mistério sobre tudo isso. Para servir ao Senhor, precisa ser muito louco. Para servir ao Senhor não é para qualquer um. Para servir ao Senhor não é para qualquer um. Em outras palavras, como muito nordestino diz, para servir a Deus tem que ser cabra macho. Porque como pode sair do conforto de sua casa em plena pandemia, sentar numa cadeira durante 1h30, ficar ouvindo um homem falando um monte de coisa? O homem fica falando que Jesus está aqui, você crê, levanta a mão, começa a pular, começa a glorificar e fala também: eu estou vendo, eu estou sentindo. E aí quando você vai embora para casa, você vai embora falando: eu senti a unção de Deus naquele lugar. E o que é mais interessante, queridos, é que é igual propagação. Você chega para um vai, gosta, vem. Você chega para outro vai, gosta, vem. Você chega para outro gosta, vai, vem. Você chega para outro vai, ele gosta, ele vem vindo, vem. Por que será que na época dos discípulos, quando morria um, vinha 10. Quando matava 10, vinha 100. Quando matava 100, vinha 1000. Quando matava 1000, vinha 10.000. Quando matava 10.000, vinha 100.000. Por quê? Porque o evangelho do Senhor, ele é através disso. Quando se chega diante da presença do rei, tem que estar cheio da unção e cheio do poder. Cheio da unção e cheio do poder. Porque quando você está cheio da unção de Deus, querido, nós vemos um homem que negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Outra hora ele falando: levanta, anda, pega a tua cama e sai daqui. Aquele homem levanta e começa a andar para um lado e para o outro, falando: fui curado, fui curado. Aleluia. A mirra veio como uma unção.
E aí se prepara para dar glória. Aquelas mulheres todas que foram preparadas durante 12 meses, quantos meses? Aquelas mulheres começaram uma a uma irem diante da presença do rei. Se o rei gostava, vai lá para ficar junto com as mulheres que o rei aprovou. Se o rei não aprovava, ia para outra câmara. E se o rei lembrasse do nome dela, ele mandava chamá-la. E com todas foram desta forma. Mas existia uma, oh glória. Existia uma que parece que eu estou vendo a cena. Aquela mulher se preparando toda para o rei durante aquele período. Ela começava a louvar e glorificar. Parece que ela louvava. Embeleza o meu corpo, Senhor. E ela começava a cantar. E começava a se embelezar. Começava a cantar. Começava a se embelezar. E ia se preparando. Se preparava. Chegou o dia de chegar diante da presença do rei. Chegou o dia, o rei foi falando, vai você para lá, vai você para lá. Você para lá, você para lá. Você para lá, você para lá. A unção é importante na vida do ser humano, sabe por quê? Porque quando a unção é derramada na nossa vida, o Senhor, Ele faz coisas sobrenaturais na tua casa, na tua causa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na rua, no carro, com os teus amigos, com tua família, aonde quer que você esteja, Deus, Ele faz o sobrenatural. E aí aquela mulher chega diante do rei. Aquela mulher mal chega diante da presença do rei. A minha Bíblia e a sua Bíblia, ela diz que quando ela entra, o rei Assuero olha para ela e automaticamente se apaixona e já conclama como a nova rainha. Chegar diante da presença do rei não é para qualquer um, não. Chegar diante da presença do rei não é para qualquer um. Para qualquer um que não é lavado e remido. Porque para você que é lavado e remido no sangue de Jesus, eu não estou pregando em qualquer lugar. Eu acho que eu estou pregando uma igreja pentecostal, amém? Para você que é lavado e remido no sangue de Jesus, a unção vem sobre tua vida. Basta você lá no teu quarto chegar, Rei Jesus, ouve o meu clamor e a minha oração. E o Senhor, Ele fala, estou aqui, meu filho e minha filha, fala comigo, porque o teu Pai te ouve neste momento. Falar sobre unção, talvez para muitos seja difícil. A palavra do Senhor nos relata no livro de Êxodo uma história talvez bastante conhecida, sobre as águas que foram purificadas, águas estas que eram amargas. O povo estava com sede, o povo queria beber água, e começaram a reclamar com Moisés. Moisés chega perante o Senhor, e aí o que ele fala? A Bíblia diz o seguinte: ele chamou, e o Senhor fala, pega o lenho, que era um tronco,
E o Senhor orienta ele e fala: joga na água. Joga na água. Ele pega aquele lenho, aquele pedaço de madeira, que muitos talvez olhariam e não dariam nada, mas ele joga dentro da água aquele galho, aquele tronco. E quando ele joga aquele tronco dentro da água, a nossa Bíblia fala que na mesma hora, aquelas águas amargas se transformaram em águas bebíveis. E Moisés vira para o povo e fala o seguinte, e disse: se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Jeová Rafá está presente aqui nesta noite, amém. A nossa irmã Claudiana, ela está assistindo nós lá. Terça-feira ela mandou uma mensagem desesperada falando: ora pelo meu pai, que meu pai está internado. E nós oramos aqui na sala de oração. Aí ela postou hoje e falou que louva ao Senhor, porque o pai dela já está na casa dele, para a honra e glória do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? É Jeová Rafá. Mas Jeová Rafá, ele derrama a unção, mas basta você crer. Você precisa crer, a igreja precisa voltar a crer. A igreja precisa voltar a acreditar nos milagres. A igreja precisa voltar a acreditar no sobrenatural. A igreja precisa voltar a acreditar que Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Tem muitas pessoas que pensam: mas Deus só opera milagres se eu pular no poder. Deus só vai operar no milagre se eu rodar igual um peão. Deus só opera milagre se eu falar em língua estranha. Não. Isso é bom talvez para o espírito, é bom talvez para o nosso corpo, mas eu quero te falar que não adianta eu pular, não adianta eu rodar, não adianta talvez até mesmo em falar em língua, se eu não estou em comunhão com Deus. Tenho que estar em comunhão com Deus, tenho que estar cheio da unção de Deus, tenho que começar a transbordar azeite na minha vida, para que quando eu começar a levantar minha mão, eu possa sentir e saber que Deus está comigo, e aonde a unção for, vai ser derramada também. E aonde a unção passa, ela precisa ser derramada e precisa ser passada. Eu não sei qual o teu problema. Eu não sei se você tem passado por um estado a qual já está chegando ao ponto de desistir. Porque nós temos dois tipos de enfermidade. A enfermidade física, que pode ser curada com um remédio, com uma medicação, ou com um médico indo ao consultório ou ao hospital. Ou nós temos a enfermidade espiritual. Essa nem homem nenhum pode curar. Essa médico nenhum pode curar. Essa até mesmo nem pastor pode curar. Mas existe aquele que está aqui nesta noite. Esse sim pode curar. Esse sim pode restaurar. O nome dele é Jeová Rafá, Deus que cura e Deus que sara. É por isso que Deus está levantando uma nova geração. Uma geração que não olha para os obstáculos. Uma geração que não olha para os problemas. Uma geração que não olha até mesmo para até os seus conflitos. Eu pergunto para você nesta noite, o que você tem passado? Qual a enfermidade que tem te assombrado? Qual a enfermidade que tem te perturbado? Ao ponto de você perder o sono, ao ponto até mesmo de você pensar em desistir e parar. O Senhor é maior na tua vida, o Senhor é maior na tua casa,
O Senhor é maior até mesmo por onde quer que você passar. Mas você precisa nesta noite começar a receber da unção. Unção. Queridos, sabe o que é isso? É o crente, você representa o vaso. O Senhor, Ele já está com a unção. O vaso, ele está preparado, está vazio. Mas é necessário que a unção seja derramada sobre o vaso. E essa unção, ela não pode vir somente até aqui. A unção não pode vir somente até aqui. A unção não pode vir somente até aqui, ou somente até aqui. A unção, ela tem que passar. Ela tem que jorrar, ela tem que cair, ela tem que jorrar em todo momento, ela tem que jorrar, mas ela jorra e para? Não, é em todo momento. Tu levanta, a unção está jorrando. Você vai tomar banho, a unção está jorrando. Você vai trabalhar ou vai estudar, a unção está jorrando. Você está andando na rua, a unção está jorrando. Há uma unção neste lugar, e essa unção precisa estar jorrando sobre a tua vida. Conhecemos um missionário Antônio, homem de Deus, chamado Canelinha de Fogo. Aonde aquele homem passava, ele entrava no mistério, ele não queria nem saber. Eu estava um determinado dia no terminal de Itacibá com aquele homem. De repente Deus usou aquele homem no meio do terminal. Ele saiu sapateando tudo no terminal. Eu era um adolescente para jovem. Eu observava aquilo e falava: meu Deus, esse homem é louco. Mas eu não entendia talvez o lado espiritual. Aquele homem era cheio da unção. Aquele homem era cheio do poder. Todo momento ele estava orando, estava buscando, ia para o vale, ia para o monte, estava orando, estava buscando em todo momento. Ele tinha um mistério que eu não entendia. Ele mudava as cordas do violão. E para quem toca violão sabe que precisa ter corda correta para sair um som perfeito. Ele colocava as cordas de qualquer maneira, a afinação de qualquer maneira. As cordas que ficavam de um lado ficavam do outro, e assim sucessivamente. E as notas que ele fazia eram notas que eu nunca tinha visto. Mas o som que ele tocava era um som perfeito. Era um som que talvez nenhum músico profissional pudesse entender. Sabe o que é isso? É unção. Precisa entender, não, é unção. Às vezes a pessoa quer entender o mistério que você tem e não vai entender. Sabe por quê? Porque é unção. Ela precisa estar na tua vida em todo momento. Unção. As pessoas vão olhar para você, vão falar que você é louco, louca. Deixe que fale, deixa até mesmo que te critiquem, mas que eles possam saber que tem uma unção sobre tua vida. Quem está com unção nesta noite, levanta a sua mão e glorifica a Ele agora. Se coloca de pé no seu lugar. O Jeová Rafa, Ele está aqui. O Jeová Rafa está aqui, você crê? Essa é a primeira quinta-feira